Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando, você está chegando no canal Opinando? Bom, nesse vídeo eu vou tratar com vocês sobre a bela vitória do Botafogo em cima do Flamengo. O clássico que aconteceu no Maracanã, aí no jogo das 11 horas da manhã, dia de domingo, né? É um horário complicado para quem joga no Rio de Janeiro no calor que tem feito, né? Mas o jogo aconteceu e vitória boa do Glorioso para cima do Rubro Negro. Vitória por 2-0 e eu vou explicar aqui para vocês como é que foi o desenvolvimento do jogo, fazendo uma análise. Bom, já teve uma polêmica durante a semana a respeito do Tite, né, e suas escolhas através da ciência que ele tem feito, as escolhas que ele tem feito no time do Flamengo, né, por ele ter poupado vários jogadores durante na jogo de quarta-feira pela Libertadores, jogo contra o Bolívar, né, lá em La Paz, onde o Flamengo perdeu. E o Tite buscou recuperar, né, poupar os jogadores para terem eles mais inteiros durante o clássico contra o Botafogo, que não adiantou muita coisa, né? O Botafogo teve seu jogo também no meio de semana contra o Universitário, também pela Libertadores, onde o Botafogo venceu, né, sua primeira vitória nessa edição da Libertadores, ganhou por 3-1, e parece que a estratégia que o Tite buscou, né, nessa semana não deu nada certo, tanto que perdeu quarta-feira e perdeu no dia de hoje, né? Bom, as escalações, falando sobre as escolhas de cada técnico, tanto do Tite quanto do Arthur Jorge, né? O Tite botou o seu time titular, né? Considerado titular, né? Com Rossi no gol, nas laterais Varela e o Ayrton Lucas, na zaga Fabrício Bruno e Léo Pereira. No meio de campo, com o Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Na ponta direita, o Luiz Araújo, da ponta esquerda, o Bruno Henrique e no comando de ataque ali centralizado, o Pedro. No lado do Botafogo, o Arthur Jorge botou o time com o John no gol, nas laterais o Damian e o Hugo na lateral esquerda, e na zaga tivemos o Bastos com o Lucas Halter, né? No meio campo tivemos o Marlon Freitas com o Danilo Barbosa, fazendo essa linha, né, esses dois volantes que comandam ali o meio campo do Botafogo, porque o Botafogo na frente joga com 4 atacantes, mas com a linha de 3, com um centroavante mais à frente, né? Jogou assim com o Luiz Henrique de um lado, Savarino do outro, e o Júnior Santos com o Eduardo ali trocando de posição no comando de ataque. Geralmente estava o Júnior Santos mais avançado, na parte mais centralizada, e o Eduardo chegando por trás ali nesse comando de ataque junto com o Júnior Santos, né? Esse foi o desenho das escalações, mas as estratégias de cada um foi bem diferente um do outro, né? O Flamengo, como era de se esperar, jogando no Maracanã, né, buscando mais o ataque, tentando empurrar o Botafogo para o seu campo de defesa, mas o Botafogo tinha essa estratégia do contra-ataque, sabendo sobre a pressão do Flamengo, que ele buscar, e tendo uma marcação até mais reforçada. Então eles tiveram estratégias diferentes, atitudes diferentes durante a partida, né? O Flamengo, como eu disse, tentou buscar o ataque, teve sua primeira boa chance ali com o Luiz Araújo, numa bola em que iniciou aos pés do Arrascaeta, teve um desvio ali no meio do caminho, e o Luiz Araújo finalizou de direita para fora, ali já bem no início do jogo, né? O Botafogo até tentou responder ali com o Júnior Santos, numa jogada puxada de contra-ataque, né? Que iniciou ali pelo lado direito, só que o Júnior Santos não conseguiu concluir, porque o Fabrício Bruno ali, ele travou a jogada. No desenho ali do jogo, o Flamengo buscou muito atacar pelo lado esquerdo da defesa do Botafogo, né? Usando muito ali o Luiz Araújo, né? O De La Cruz apareceu bem nessas jogadas pelo lado direito de ataque do Flamengo, né? Uma dobradinha entre o Luiz Araújo e o Varela, que estava avançando bastante também. O Botafogo não estava conseguindo ali encaixar seus contra-ataques, que era a arma que ele estava pretendendo usar durante a partida, né? Só que havia uma desconexão ali entre o setor de meio campo e o ataque. O Flamengo empurrava o Botafogo, mas quando o Botafogo recuperava essa bola, não tinha a produção para poder criar a oportunidade nesses contra-ataques que o Botafogo estava planejando, né? Pelo lado direito, como eu falei, o Varela, com os avanços do Varela, com o Luiz Araújo ali caindo para aquele lado, o Flamengo tentou buscar mais oportunidades. Até estava criando certas situações, não de perigo de gol, mas os avanços estavam acontecendo por ali. O Flamengo estava conseguindo se infiltrar ali. Só que o que estava acontecendo de ruim para o lado rubro-negro são as escolhas tomadas. Os jogadores não estavam conseguindo acertar o último passe, não estavam conseguindo acertar as finalizações, as tomadas de decisão foram equivocadas. Então o Flamengo até avançava, mas no último terço não conseguia concretizar uma boa jogada, uma boa finalização.
Tanto que o John não trabalhou tanto nesse jogo. O Flamengo até tinha o controle, mas faltava ali a finalização, aquele perigo de fato, aquele perigo real para cima do Botafogo. O Botafogo aos poucos foi ajustando o seu sistema, tentando buscar um pouco mais ali umas escapadas com o Luiz Henrique, com o Júnior Santos, só que ainda estava muito desconexo essa ligação entre o meio campo e o ataque do Botafogo. Então o primeiro tempo assim terminou de certa forma, sem muitas chances claras de gol, né? Um jogo até muito morno no primeiro tempo também, leva assim, em consideração o calor que está fazendo no Rio de Janeiro, por volta de 35 graus, e um jogo pela manhã no Rio de Janeiro, sol, é complicado. Mas até que os times, em questão de o físico deles, até que estavam rendendo bem, só que faltava um pouco mais de velocidade no jogo. O Botafogo travava o Flamengo em algumas situações, tirando pelo lado esquerdo da defesa, onde o Hugo estava sofrendo ali com os avanços do Luiz Araújo. O Luiz Araújo até tentava rabiscar ali para aquele lado, só que as tomadas de decisão dele, como eu falei, não estavam muito assertivas, né? E o primeiro tempo terminou com 0-0 no placar. Tivemos uma mudança no segundo tempo, né? O Flamengo, pelo lado do Flamengo, o Tite trocou o Pulgar pelo Alan, né? Porque o Pulgar acabou sentindo, então o Alan entrou em seu lugar. E o Botafogo começou a incomodar um pouco mais o Flamengo. O Arthur Jorge no intervalo tentou dar ao time um pouco mais de ofensividade, atrapalhar mais um pouco a saída de bola do Flamengo, e até conseguiu. Tanto que o Botafogo conseguiu abrir o placar ali logo nos primeiros minutos do segundo tempo, numa jogada bem trabalhada do Botafogo, no primeiro escanteio que o Botafogo teve. O Botafogo não teve escanteio no primeiro tempo. Uma cobrança ali do Savarino, que bateu o escanteio, uma jogada bem treinada pelo Botafogo, né? Isso foi relatado pelo próprio Luiz Henrique, que acabou fazendo um gol, um cruzamento que não foi diretamente para dentro da área, foi ali na altura da meia-lua, onde o Luiz Henrique estava, e o Luiz Henrique bateu de primeira, bem colocado. A bola sem muita força, mas muito bem precisa, no canto direito ali do Rossi, que ficou estático, né? A bola foi muito bem colocada, um belo gol em jogada trabalhada ali pelo time do Botafogo. O jogo ficou mais a caráter do Botafogo, né? Já que já buscava o contra-ataque, então o estilo de como estava o jogo e o placar a favor favoreceu mais o time alvinegro, o time do Arthur Jorge. Tanto que o Botafogo tem vários jogadores de velocidade, tanto o Luiz Henrique, Savarino, o Júnior Santos, para puxar esses contra-ataques, né? O time já estava um pouco melhor encaixado nessa conexão entre meio campo e o ataque. A defesa estava bem postada, só faltava esse encaixe, e começou a encaixar no segundo tempo, e isso causou um pouco mais de dificuldade para o Flamengo. O Flamengo estava com muita dificuldade para entrar no último terço, né? E chegar na grande área. Então, em alguns momentos, abusou da bola aérea, mas o Botafogo, em boa parte desses lançamentos, nesses cruzamentos em sua área, o Botafogo conseguiu tirar. Um outro lance em que o Flamengo conseguiu causar perigo ao Botafogo, em uma cabeçada ali do Fabrício Bruno, que passou no canto, pela trave direita ali do goleiro John, né? Foi um perigo ali a favor do Flamengo, só que não se concretizou em gol. E um cruzamento em que o Lohan cabeceou, o Lohan que entrou no lugar do Arrascaeta, que o Arrascaeta jogou muito mal mesmo, e acabou sentindo a coxa, né? É incrível, né? Como o Arrascaeta não vem rendendo muito bem. Quase não jogou contra o Palmeiras, por exemplo, foi uma escolha do Tite, e nem viajou para Bolívia. Aí jogou contra o Botafogo, jogou muito mal mesmo. O De La Cruz já ainda começou tomando mais o conta ali do meio campo do que o Arrascaeta. Só que também o De La Cruz caiu no segundo tempo, né? Porque o Flamengo começou a abusar muito, sendo muito previsível, o De La Cruz até bem marcado, o De La Cruz tentando alguns tipos de jogadas. O Gerson entrou no segundo tempo para tentar também fazer algum tipo de criação de jogadas ali pelo lado direito. Entrou no lugar do Luiz Araújo, que também estava tomando muitas decisões erradas ali no setor ofensivo do Flamengo. Uma substituição que eu não gostei muito do Tite foi ter trocado o Varela pelo Wesley, né? O Varela até estava indo bem, a não ser que o Varela tenha cansado, mas o Wesley entra muito mal, o menino não vem correspondendo muito bem, e o Varela estava até fazendo um bom jogo, né? Só faltava, como eu falei, ter um pouco mais de decisão ali. Mas às vezes o Varela estava sendo até um pouco atrapalhado pelas tomadas de decisões que o Luiz Araújo estava tomando naquele setor. Então
eu achei que a substituição do Tite não mudou muita coisa, acho que até piorou, né? O Gerson até tentou criar alguma jogada ali, mas o Botafogo cercou tanto a área ali, a sua área, a frente da sua área, que os meias não estavam conseguindo buscar uma solução, buscar uma jogada diferente para poder se infiltrar ali na área do adversário. E para completar, já que o Botafogo não estava conseguindo. O Botafogo até recuou muito, né? Depois do seu gol ali, por volta de 20, 25 minutos, só estava dando o Flamengo, mas naquela base de cruzamento para a área. Aí o Botafogo dava o chutão, aí retornava a posse de bola pro Flamengo. O Flamengo tentava de novo, cruzamento ali pelo lado esquerdo com o Ayrton Lucas, com o Léo Pereira avançando ali, passando pela linha de meio campo, cruzando ali da intermediária, até facilitando a defesa do Botafogo ali com o Halter, com o Bastos, até também. Depois que o Alexander Barbosa entrou no lugar do Rato, que acabou se machucando. Então foi uma facilidade que o Botafogo teve nesses cortes, nesses cruzamentos aleatórios do Flamengo. Só que faltou depois buscar novamente os contra-ataques que estava faltando no Botafogo. O Botafogo estava sentando em cima da vantagem de 1-0, né? A qualquer momento o Flamengo poderia empatar, em qualquer bobeada que o Botafogo poderia ter ali, um bate-rebate, num gol aleatório ali do Flamengo, né? Então faltava isso para o Botafogo concluir, né? Depois da parada técnica, da segunda parada técnica, ali no segundo tempo, o Arthur Jorge deu uma mudada, com algumas substituições, botando o Tietchan ali no lugar do Danilo Barbosa, dando um pouco mais de dinâmica ali no meio campo. O Júnior Santos saiu, entrou o Diego Hernandes, e aí o Botafogo começou a puxar um pouco mais os ataques ali para cima do Flamengo. O Flamengo avançando demais e dando espaço ali nas costas. E ali já beirando ali o término do jogo, o Botafogo acabou fazendo seu segundo gol, numa jogada em que o Fabrício Bruno estava tentando sair com a bola ali no seu campo de defesa. O Botafogo tomou a bola. O Jefinho, que entrou ali na vaga do Eduardo, rolou ali pro Savarino, que estava com uma certa liberdade ali dentro da área, sem muita marcação. O Wesley marcando muito mal, como sempre, né? E o Savarino só tocou ali na saída, no contrapé do goleiro Rossi, marcando ali o segundo gol do Botafogo e finalizando ali a partida. E como fazendo uma análise mais geral do que foi esse jogo, o Flamengo pecou muito pela sua certa inoperância. O Flamengo teve pouca inspiração, né? Algumas jogadas muito aleatórias, não muito no primeiro tempo. O primeiro tempo até do Flamengo foi interessante, só faltou um pouco mais de tomadas de decisão mais assertivas, um pouco mais de capricho. Faltou isso no primeiro tempo do Flamengo. O Flamengo até foi ligeiramente melhor que o Botafogo, só que faltava isso. E como faltou do Botafogo, faltou um pouco mais de conexão entre meio campo e contra-ataque. Quando teve isso, o Botafogo conseguiu aproveitar as brechas que o Flamengo deu. E saiu com o 2-0 até merecido por ter aproveitado melhor, ter sido mais competente. Então, como eu falei, foi a vitória da competência, né? Foi a vitória do Botafogo que foi mais competente que o Flamengo nessa partida que aconteceu no Maracanã, esse clássico aí, com mais de 53 mil pessoas, né? Um público bom, mas que foi maioria de rubro-negros, como o Flamengo foi o mandante, só que quem saiu com a vitória foi o Botafogo. O Botafogo, por enquanto, está na liderança do Campeonato Brasileiro, mas ainda tem alguns jogos para acontecer. Tem o Bragantino que vai jogar contra o Fortaleza lá no Castelão, uma parada dura para o Bragantino, então, mas mesmo assim o Bragantino pode voltar à liderança, né? Mas neste momento o Botafogo está ali momentaneamente em primeiro lugar, tá? Os dois times vão voltar no meio de semana para jogar a Copa do Brasil. O Flamengo vai receber o Amazonas e o Botafogo vai receber o Vitória em seus domínios, tá ok? Bom, gente, essa foi a minha análise entre Flamengo 0 e Botafogo 2. E aí, o que vocês acharam desse clássico que aconteceu no Maracanã? Bom, deixe seu like se vocês gostaram do vídeo, comentem, compartilhem o que vocês acharam dessa partida, se inscreva no canal Opinando e ative o sininho para que vocês possam receber notificações de vídeos novos que vão aparecer aqui no canal, tá ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado, beijo e até mais, tchau!